Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento tão importante, quando nós estamos nos expondo à Tua palavra, à Tua vontade nessa manhã. Eu quero pedir que cada pessoa aqui dê um tempo para o Espírito Santo nessa manhã. Se volte para o Espírito Santo que está aqui. Aqui nós temos Jesus, que é o Verbo. Ele é o Logos de Deus, Ele é a palavra e Ele está aqui. E nós temos o Espírito de Deus que está aqui, pois Ele habita em nós e está sobre nós. Então, nada é impossível de acontecer nessa manhã. Nós cremos que é uma escola bíblica, mas mesmo assim, nós cremos no poder de Deus em manifestação nesse lugar. No nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui. Muito obrigado pelo louvor, muito obrigado pelo pastor, muito obrigado por cada pessoa que está servindo, porque nós estamos aqui entregue a Ti nessa manhã, para ver o mover do Teu Espírito nas nossas vidas, mudando as nossas vidas, trazendo refrigério, trazendo soluções para nós nessa manhã, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Erecanda. Sabe que a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 14, 15, que nós podemos também cantar no Espírito. Então vamos fazer isso agora. Erecanda, eremanarasi, aramana, erecandarasirila, eremanarasi. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa força, Tu és a nossa vida. Aramana, erehara, eremanasara, arabarabasi, erekandara, eremanarasi, aramanara. Toda tristeza vai embora, toda angústia vai embora, todo medo vai embora, toda mágoa vai embora. Eremanarasi, eremana, 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 eremana. O Senhor é bom. Eremana, o Senhor é bom. Eremana, o Senhor é bom. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Poder sentar. Muito obrigado. A unção está grande demais aqui. Meu Deus do céu. Que louvor abençoado. Então, já que eu vou falar de coisas concernentes, quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu passei a congregar mesmo em 93. Eu cheguei em outubro de 92, mas eu passei a congregar e me batizei na casa de Carrombé em 93. E tinha um grupo muito forte que cantava muito em língua. Na nossa frente, assim, um grupo. Aquele grupo que o pastor Bando separou ali, né? Entendeu? Treinado por ele, cantava muito em língua, coisa mais linda do mundo. Um grupo grande de pessoas. Amém? Então, hoje nós estamos aqui seguindo uma direção que o nosso pastor tem, que depois eu vou falar sobre isso, né? Mas eu poderia dar um título para essa mensagem que é Perseverando na Visão. Esse é o título dessa ministração. Perseverando na visão. Amém? E para isso eu queria que você lesse a Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1, e versículo 4. Somente o 4. Vocês podem colocar para mim na Bíblia Viva. Na Bíblia Viva. Tiago 1, 4. Aleluia. Estou com a graça de estar aqui com o nosso querido Alex. Nos conhecemos há bastante tempo. E a esposa dele. Prazer em vê-los, meus irmãos. Então, diz assim, na Bíblia Viva, Tiago 1,4.
Portanto, deixe a perseverança crescer. Vocês estão aqui? Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiverem, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter íntegro, sem lhe faltar coisa alguma. Amém? Então, já falei que estou bastante, assim, feliz com a direção do pastor Emiliano, de quê? De trazer um aprofundamento na nossa visão, reforçando as bases doutrinárias e até históricas do nosso ministério. Veja bem, irmão, quando uma pessoa conhece uma visão, mesmo, ela não se desvia dela. Eu me converti em 1991, no mês de setembro, num curso bíblico, num colégio, que o nome era Instituto Nossa Senhora Aparecida, mas mudou para Monte Sião. Tão forte é a palavra. E aí, em 92, eu não congreguei. Eu passei um ano visitando igrejas, amo todas as igrejas, mas passei um ano visitando. Em 92, eu soube que a nossa igreja era tão pequena que não tinha escola bíblica. Então, o pastor Bando estava levando as crianças numa Kombi, lá para esse dito colégio, para fazer a escola bíblica. E eu disse, puxa vida, eu estou com 2 filhos novinhos, vou para essa igreja. Aí fui, cheguei no mês de outubro e estava ministrando Geraldo Foster, porque um detalhe importante, como eu me converti estudando a Bíblia, era um mini rema, porque era 11 lições e depois um testemunho, era um mini rema. E quando eu cheguei dos ministérios, eu vi o pessoal pregando num versículo só, é muito bonito, mas eu digo, meu Deus do céu, eu queria a Bíblia, só um versículo. Quando foi em 92, no final do ano que eu cheguei, estava Sejão fazendo louvor e Geraldo Forte ensinando. Pense num mestre abençoado. Era preceito por preceito e ponto por ponto. Eu digo, é aqui que eu vou ficar. Em 93, eu me mudei de um bairro para o centro e me batizei na casa de Cambé e passei a congregar. Amém? 93. E até então, meu irmão, eu nunca mudei de igreja. Eu não só nunca mudei de ministério, eu também nunca mudei de igreja. Porque eu fiquei lá até vir para aqui fundar o Verbo da Vida, e essa é a igreja que eu fundei. O Canaã é a primeira igreja aqui em Maceió, amém? Então eu nunca mudei de igreja e nem vou mudar. Amém? Por que isto? Porque se tiver alguma coisa que não está dando certo, você tem que pensar se é você ou é a igreja. Entendeu? Mas não é isso que eu quero falar, não. Então, eu hoje, conforme o pastor falou comigo, nós estamos aqui para testemunhar também o poder desta visão. Amém? Essa visão, se você conhecer essa visão e andar nela, não vai faltar nada para você. Você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu estou nesse estado há 28 anos. Nós abrimos o Verbo da Vida no dia 30 de abril. No dia 30 de abril de 99, eu estava recebendo aqui o apóstolo Guto, o bispo Guto e o João Roberto. Eles vinham de Aracaju. Se é para falar de história, eu vou falar. Lá tem um amigo meu em Aracaju, porque a igreja de Aracaju não foi aberta pelo Verbo da Vida. Tinha uma moça chamada Evane, e ela tinha a mesma visão, e ela faleceu e deram a igreja para o pastor Bando. Então ele mandou um grande amigo meu, foi colega de turma para lá, e em 99 ele estava tirando ele de lá e colocando Deore. No dia 30 de abril, no tabuleiro, eu encontrei com eles dois, e eles começaram a conversar comigo. Eu tinha pedido autorização a Guto para trabalhar numa igreja ajudando, e naquele dia eu estava me desligando de lá. No mesmo dia que eu me desliguei, eles passaram aqui. E Guto conversou comigo. Eu disse, olha, meu irmão, eu quero abrir a igreja ligada a Campina Grande. Não se preocupe não, pastor Bando, ele gosta muito de você, vai ser ligado a Campina Grande. E aí ele disse, depois de tudo, ele disse, eu só queria saber se você estava com a direção de abrir a igreja ou se estava com inveja dessa igreja que você estava. Pense na seriedade do ministério.
mas já sei que você tem a direção, você vai abrir. No dia 30 de abril de 2000, ele estava aqui com Paulinho do Egito, pessoas que eu quero muito bem, entendeu? E inaugurando a igreja comigo, 30 de abril, amém? E teve uma coisa bastante interessante. Eu nunca ouvi falar de com menos de um ano uma pessoa botar um centro de treinamento. Porque nós abrimos a igreja no dia 30 de abril, e no dia 31, Policarpo estava aqui com toda a família para abrir o centro de treinamento. Com 8 meses. Só Deus na causa, viu, meu irmão? Hoje eu não tinha mais coragem de fazer isso, não. Mas essa foi a realidade. Tanto é a minha vontade de passar essa visão para as pessoas. Eu sou apaixonado pelo livro do irmão Rega. Veja bem, cheguei na igreja em 2013, mas nunca tinha lido um livro. Porque eu era autodidata. Eu achava que tudo eu podia fazer sem estudar. Eu toco violão, pandeiro, cavaquinho. Tudo isso eu aprendi por minha conta. Entendeu? E eu não lia livro. Mas em 95, eu estava terminando o centro de treinamento. Quando chegou uma moça chamada Adriana. Ela teve câncer. Ela era de Sumé. Talvez o pastor Alex saiba, de 100 quilômetros de Campina Grande. E ela teve câncer, foi para o Recife, se operou e depois voltou. E ela estava no João 23. E lá, o esposo dela era o patrão do esposo de Marta Pessoa. Ele era caminhoneiro. E pediu ajuda e então Marta mandou o livro da fé. Estudo da fé bíblica. Hoje eu peguei nele, pastor. E aí ela recebeu a palavra e depois o marido procurou o esposo de Marta e disse: "Uai, minha mulher está doida, está dizendo que está curada. Pergunta à sua mulher." Aí foi, disse: "Espera aí." Perguntou a Marta disse: "É isso mesmo." Ele disse: "Pois se minha mulher morrer, eu vou processar vocês." E aí a mulher disse: "Vou embora." Disse: "Eu não assino." Disse: "Eu assino." Assinou e foi embora para Sumé. Quando chegou lá, dispensou a empregada, dispensou tudo e disse: "Estou curada." Eles tinham condição, o pai pegou os médicos da família, botou em cima dela e disse: "Estou curada." Com 15 dias fez um exame, o câncer estava do mesmo jeito. Aí é que eu digo a você o que é fé. O câncer estava do mesmo jeito, ela disse: "Eu estou curada." Passou um mês, fizeram um exame e ela estava curada. Para a glória de Deus. E ela estava dando testemunho em 95, o nome dela era Adriana, tinha 28 anos de idade. E quando ela deu o testemunho, Herênio subiu no púlpito, porque, irmão, deixa eu falar para vocês. Hoje é bom, naquele tempo ninguém podia nem falar no irmão Rega. Ele sabe que ele começou a igreja. Quando eu cheguei aqui, eu era condenado por causa dessa palavra. Tem muitas pessoas fazendo rema hoje, dizendo: "Pastor, me perdoa, porque eu não queria." Um deles, Saulo Silas é um deles. E aí, resultado, Herênio subiu no púlpito e disse: "Olha, eu acabei de dar 150 livros. Parece que foi para o pastor Janduí, que é outro exemplo fabuloso. Janduí estava nesse tempo sem emprego, eu tentei até arranjar um emprego para ele. Chegou uma denominação que saiu de outra denominação, muito afinada com ele, tudo gente de dinheiro, ofereceram a ele 3 mil reais de salário naquele tempo, eram uns 50, 40 mil hoje. E em um apartamento disse: "Não sai, vou terminar o rema." Quando terminou, com pouco dia, estava em São Paulo. Veja Janduí hoje em São Paulo, o que é você perseverar numa visão. Aí Herênio deu 150 livros para eles. E Herênio disse: "Olha, quem tem honra, dá honra a quem tem honra." E começou a falar do irmão Rega. Eu comprei o primeiro livro, chamado Eu Creio em Visões. E uma coisa me assustou. Diga: "O que foi, pastor?" Não, porque eu só conhecia pastor Bando pregar. E ele pregava do jeito do livro. Meu Deus do céu, foi impactante para mim. Então, meu irmão, eu sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonado por essa visão. Essa visão mudou a minha vida. Essa visão da palavra real. Você está de acordo com a palavra real. Aquela palavra que vai lá no íntimo do seu coração. E não tem como as coisas não acontecer. Aí comprei aquele livro. Aí não parei mais. Hoje eu contei. Eu acho que eu já devo ter dado, não sei. Eu contei hoje, eu tenho 70 livros do irmão Rega. Eu contei hoje de manhã. 70 livros. Mas aí não está, eu creio, não está o livro maior do mundo, chamado Amor, o Caminho para a Vitória. O maior livro do mundo chama-se Amor, o Caminho para a Vitória. É tão interessante, eu tenho um grande amigo meu, hoje ele é pastor. Ele é
Ele é de Cupira, mas está com uma igreja Panela. Talvez o pastor ali deve saber, Luiz Carlos. E ele estava aqui e aconteceu um fato interessante. Ele começou a fazer o rema e a esposa dele, eles são pessoas de condição, dono de cartório, gente que tem dinheiro, rica. E aí a mulher disse, você não vai continuar. Quem quer briga com a mulher aqui? Tem alguém que quer briga com a mulher aqui? Eu mesmo não quero. E ele deixou. Aí eles tiraram férias na praia e ela levou um livro chamado A Oração que Prevalece. Quando ela voltou, disse, eu quero fazer o rema. E fizeram escola de ministro aqui com a gente. E trouxeram o verbo da vida para a casa deles. A primeira igreja verbo da vida em Cupira foi na casa deles. Existe, olha gente, tem uma coisa, o irmão Rega diz uma coisa, que ler a Bíblia é como subir uma montanha. Por um lado pode estar seco, mas pelo outro pode estar tudo verdinho. Assim é a palavra da fé. A palavra da fé, ela precisa entrar em você, porque você vai encontrar coisas grandes para essa terra. Você não foi chamado para viver em sofrimento. O único sofrimento que você é chamado para viver é a perseguição, uma palavra, é por causa da justiça. Os outros você não precisa viver, você não tem que aceitar. Amém? E aí, irmãos, nós tivemos maravilhosas conferências. Eu estava aqui, né? Aí em 98, eu vim para aqui no começo de 98. Aí eu fui a Campina Grande, pedi autorização a Guto para trabalhar com um rapaz, um pastor pediu para a gente tomar conta de uma igreja, uma igrejinha. E Guto disse, olha, agora nós temos um ministério. Nós temos um ministério, vou lhe dar uma carteira. Rapaz, até hoje eu guardo essa carteira, viu, pastor? Porque ela é poderosa demais, não é não? A primeira carteira. Depois mudaram, deram tanto poder para a gente que tiver de diminuir. Mas eu guardo essa carteira até hoje. E aí ela disse, olha, nós tivemos a primeira reunião em Moreno, no Pernambuco. Aí a segunda foi em Natal, no Marduna. Eu fui sozinho, rapaz, sofri demais. Os ar-condicionados estavam com problema, eu fiquei lá. Quem me ajudou muito foi a Mauri, naquela conferência de 99. A primeira que eu soube, eu fui. E de antemão não perdi nenhuma. Só perdi da pandemia, porque não houve. E comecei. A primeira reunião, irmão, de pastores, essa que nós tivemos, pastor Emiliano, agora em fevereiro, ela tinha mais ou menos, foi numa sala lá na Prata, tinha mais ou menos esse espaço aqui. Mais ou menos aqui, assim. Parece que eu estou vendo, Paulinho ministrou nessa reunião como amolar um machado. Paulinho do Egito, eu lembro como hoje. Em 2000, foi em 2000. Amém? E aí eu continuei acompanhando passo a passo. Naquele tempo, as reuniões, uma coisa que eu vou falar, naquele tempo a gente podia falar nas conferências. Não sei se o pastor lembra disso. Até 2005, era pouca gente, a gente podia falar. Hoje ninguém pode falar mais nada. Hoje é pouca gente, é gente demais. E eu dizia uma coisa. Deveria ser obrigado a ler o livro do irmão Rega. Olha, gente, hoje nós temos imensos títulos aqui. Mas eu digo uma coisa para você, você não pode descuidar do livro do irmão Rega. Por quê? Porque esses outros livros, tudo já saíram dele. Quantas vezes eu chorando subia para falar isso, e em 99, Natan Rufino disse o seguinte, eu não tenho vergonha de ser reigiano, porque o povo não tem vergonha de ser wesleyano. Gente, no início a gente só tinha livro de Kenneth Hagin e Telly Osborne. É outro nome que eu quero referenciar para vocês. Vocês não podem deixar de comprar os livros de Telly Osborne. Se você ler o livro Conquistando a Alma lá fora dos pecadores que estão, nunca mais sua vida será a mesma. Eu vivo assim, irmão. Em todo canto que eu chego, o fogo pega e eu começo a evangelizar. Eu começo a pregar. Acredita nisso? Telly Osborne. Evangelista que viu Jesus também, como o irmão Gay eu vi várias vezes, que fez mais milagres. Olha, aconteceu na vida dele o que está em João 14, 12. O que é que está em João 14, 12? Quem sabe aqui, levanta a mão. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, também farão as mesmas obras que eu faço, e farão maiores. Ele fez maior obra do que Jesus, porque ele viu pessoas crescer. Eu não vim falar que Jesus cresceu os membros. Milagre acima de milagre. Eu estou trazendo nessa manhã para você, você não se acomode.
Não seja uma pessoa acomodada, nem acovardada. Se levante para ver os milagres acontecer na sua mão. Porque essa visão e essa palavra mostra isso para você. Eu comecei a ler a Bíblia, eu li 18 anos, sem entendimento. 18 anos. Mas eu vi essas passagens da Bíblia, eu ficava encantado. Mas você não tinha consistência para viver. Eu tenho um livro que me acompanha desde 1970, chamado Liberte Sua Personalidade. O maior livro, depois do livro de Irmão Hegel da Bíblia, não existe igual. Porque mudou a minha vida. Eu vivia numa situação muito difícil, fui a psiquiatra, não precisava, fui neurologista. Quando eu ia tomar remédio, eu aprendi nesse livro, faça seus próprios tranquilizantes. E eu nunca mais tomei remédio nenhum. Passei 20 anos com dor de cabeça, mas não tomei remédio. Eu tive dor de cabeça 20 anos, por isso que eu nunca mais tenho. Está com mais de 15 anos, nunca vou ter uma dor de cabeça, nunca. Eu passei tudo que você pensar, mas eu não tenho dor de cabeça. Duas coisas que eu declaro: nunca vou ter dor de cabeça, nem nunca vou ser assaltado. Amém? Então eu peguei esse livro e ele fala muito da Bíblia, muita coisa boa. Porque os americanos, irmão, quase todos são de família de crente. Então os livros deles acompanham a Bíblia. Mas quando eu fiz um estudo bíblico, em 90 para 91, minha filha, que vai estar hoje de noite aqui comigo, ela tinha sido detectada na época leucemia. E a dona Naí, onde os meninos estudavam, botou o pé no busto e disse: você vai fazer esse curso bíblico. E eu não queria fazer porque eu achava que eu sabia muito. Pense na estupidez. Quando eu não fui, olha, eu podia ter ido para o Rema em 92, eu não fui. Em 93 é porque eu perdi, mas em 92 eu não quis ir, porque achei que era apenas um cursinho a mais. Entendeu? Eu não tive a primeira turma como Carrombé, como Guto, como muitos deles. Mas escute. E aí eu estudei lá, nesse colégio, né, na época. Eu passei 2 anos. Eu passei um tempo, foi um tempo bem interessante. Porque em Campina Grande surgiu um homem chamado Ronaldo Corrêa. Tive muita pena de não ter ido ver ele, dar o testemunho de volta, que ele faleceu o ano passado, eu acho. Mas ele toda segunda, ele se converteu. E toda segunda-feira ele tinha na casa dele, que era muito grande, era 1 hectare a casa dele. Ele tinha um culto maravilhoso, e a gente ia para lá tremendo, porque quando você está começando, se você não vai para uma igreja logo, você não deveria ficar preso, né? Você é religioso, né? Eu lembro que naquele tempo Tadeu, Tarciso, Maneco, tinha um grupo chamado Viveik, e eles tocavam lá, tremendo. Eu lembro que uma música que mudou a minha vida, que dizia assim: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida no meu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você, é vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Rapaz, essa música mudou a minha vida. Porque o Evangelho não é uma religião, irmão. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? Então, nós passamos 99 conferência. No ano 2000 começou a reunião de pastores. E eu acompanhando tudo, como o pastor Emiliano está trazendo. Pastor Bandi, ele levou umas 10 conferências só falando de fidelidade. Fidelidade no horário. Ele parou depois, não foi, pastor Alex? Mas ele passou uns 10 conferências só falando de horário. Ele disse que ele tinha costume de chegar atrasado. E Deus tratou com ele. E quando ele chegou no Brasil, o pessoal disse: pastor, aqui você tem que fazer o seguinte: você tem que dizer que o culto vai começar de 7h30 para começar de 8, senão o povo não chega. Ele disse: meu irmão, eu não vim dos Estados Unidos para mentir aqui não. Se for 8 horas, é 8 horas. E hoje nós sabemos que nós não começamos nenhum culto atrasado, a não ser em evento. Mas ele passou 10 conferências, só falando com a gente. Depois ele entrou num versículo que eu já tinha descoberto quando eu me converti. Quando eu me converti, eu peguei a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que diz: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que fale toda a mesma coisa. Isso diz divisão, irmão, falar a mesma coisa.
E que não haja entre vós divisões, mas sejam todos unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Depois ele pegou esse versículo, até quando ele partiu, ele não parou com esse versículo. Então, fui acompanhando e vivendo essa realidade, irmão, não é fácil. Eu lembro que o pastor Bando andava numa Kombi, eu andei com ele. E ele era interessante, quando chegava no lugar, ele botava gente para pregar. Ele dizia, irmão, eu não sou o único pato na lagoa, não. Era. Botava gente para pregar, para batismo do Espírito Santo. Eu estive agora com o Jaime, que é mentira, ele sabe quem é. Que é da minha idade, ele. Diferença de meses. E na casa de Jaime, eu lembro que nós tínhamos um bocado de gente lá, e a gente eu pregando com ele, naquela Kombi. Aí, com pouco tempo, apareceu um Honda Civic. O carro de Guto era tão ruim que se quebrava. Pastor Bando disse, não pode ser assim, não, vou orar. Orou, o carro não quebrou mais. Aí depois chegou um Santana branco para Guto. Isso foi o ministério quando começou a desenvolver. Chegou um Honda Civic verde para pastor Bando, antigo. E aí a coisa foi acontecendo. Amém, irmão? Então você precisa perseverar na visão. Pastor Bando, em 2003, Jen mostrou um quebra-cabeça, muito bem montado. Em 2003, numa reunião no Vale, era tão pequena, pastor Emiliano, que a sala era pequena. Em 2003, era muito pequeno. E Jen disse, olha, até agora, a gente praticamente não sabia o que fazer. Mas agora Deus nos deu uma direção, e mostrou um quebra-cabeça. A partir dali começou a desenvolver o ministério. O problema, irmãos, eu vou dizer para você, eu passei por isso. Quando eu cheguei aqui, o negócio é que as pessoas são vexadas. Elas são vexadas e às vezes erram o caminho. Entra no ministério. Você lembra de Moisés? Lembra de Moisés? Que tinha um chamado, mas entrou fora do tempo, quase morre. Quase Faraó pega ele, porque entrou fora do tempo. O vexame é coisa perigosa. É ou não é, pastor? Coisa perigosa. Eu passei por isso. Aqui comigo se converteu um padre da igreja brasileira. Advogado, articulado, de uma família grande. E foi uma beleza. Fui para a casa dele, batismo no Espírito Santo, e ele ficou comigo. Mas todo dia ele chegava no meu pé, pastor, abra logo essa igreja. Eu não vou citar o nome do ministério. O ministério tal já abriu uma igreja ali. Fala logo com esses americanos para mandar dinheiro para você abrir. Não é assim que o Ministério Verbo da Vida funciona. Resultado, ele não prosperou, saiu, não sei nem se está vivo. Veio um cara de São Paulo, botou uma igreja com ele lá no Benedito, depois faltou dinheiro, tomaram as cadeiras todas. É assim. Preciso ter perseverança. Amém? Você andar devagar é ruim, mas andar ligeiro demais, às vezes é pior. Você andar atrás de Deus não é tão bom, mas você passar na frente de Deus é perigoso demais. Amém, irmão? Então, a nossa realidade, da nossa visão, irmão, é uma visão tão simples, que vocês sabem que as pessoas não queriam acreditar em mim quando eu cheguei aqui. Não. Eu vi agora uma pessoa correndo em Campina Grande que eu fiquei maravilhado. Porque quando eu cheguei aqui, que eu estava pulando e dançando, ele não acreditava que era de Deus. Eu vi ele agora correndo em Campina Grande, fiquei feliz da vida. Se libertou. Amém? Mas o culto tem que ser com ordem de decência. Mas a ordem de decência é de acordo com o que o Espírito Santo mandar. Ordem de decência, olha, deixa eu dizer, vocês têm que entender o que é ser decente. Decente é aquele que desce. Eu vou com cuidado aqui na frente de Adriano, né, que ele é expert em português e em tudo, mas eu vou. Viu, Adriano? Escuta. Se você é vaqueiro, quem conhece aqui vaqueiro? Eu conheci que meu pai tinha aqueles arreios. E você está correndo de paletó, ali adiante tem até uma explicação boa para mim sobre isso aí. Se você está correndo de paletó no mato, você está perdido, você não está decente. Mas um advogado de gibão, como é o nome, também não está. Decente é de acordo com o ambiente. Então, um culto fúnebre ninguém merece. Como é que o Deus vive está aqui e as coisas não podem acontecer? Aleluia!
Então eu cheguei na igreja, em 93, sempre pastor Vando pregando, sempre falava nos 5 dons ministeriais, irmão. Ninguém ouve falar em 5 dons ministeriais. Parece que não existe. 5 dons ministeriais. Sempre pregando. Depois da pregação, chamava para aceitar Jesus. Amém? Ele sempre recomendou a gente uma coisa: Deore faz isso. Na hora de aceitar Jesus, ninguém ficar em pé. Ficar sentado, curvar a cabeça e orar. Para libertar as pessoas e também para as pessoas não ficarem encabuladas de vir. Ele dizia também naquele tempo, dízimo e oferta era só em salva, né? Ele dizia que a gente sempre deveria fazer com as pessoas sentadas. Por quê? Porque as pessoas sentadas dá mais chance das pessoas ofertar. Ele explicava isso para a gente, ser liberto. Deixa eu dizer, quando fala de ofertar, é porque ofertar é uma libertação para quem faz. As pessoas estão fazendo confusão hoje, não entendem isso. Que liberdade é você dar. Amém? Liberdade não é ter liberdade para não dar. Liberdade é ter liberdade para dar. Amém? Não é assim? Então eu via isso tudo. Tudo que eu sei, eu aprendi com o pastor Vando. Ordem do culto. Ordem do culto. Quando eu vim para aqui, eu lá no tabuleiro, eu comecei a fazer um trabalho da quarta-feira. Viu, pastor Emiliano? Estava dando um resultado muito grande, porque estava botando o povo para a rua, sem Bíblia, sem nada. Chegava nas casas só para fazer amizade. Estava acontecendo que estava chegando nas casas, as pessoas estavam desligando a televisão. Mas eu não prosperei. Quando eu comecei o centro de treinamento, eu queria manter o mesmo ritmo de Campina Grande. Culto na terça, na quinta e no domingo. Aí, como tinha rema na quarta, era só eu ter tirado o curso da terça e continuado. Porque eu tinha um projeto de levar CD com música, de rezar o Pai Nosso das casas. Eu tinha esse desejo de fazer isso para poder alcançar as pessoas, porque as pessoas elas não são alcançadas. Se você confrontar elas, elas não querem. Tem um livro de Jane Edwards que Teólogo Osborne indica, que ele diz que ninguém quer perder. Quando você está confrontando uma pessoa para evangelizar, as pessoas não querem perder. Não, eu tenho minha religião, você tem que ceder. Eu faço o seguinte, quando eu vou conversar, eu deixo a pessoa conversar até esgotar o que ela tem. Quando ela termina de falar, aí eu entro. Porque ela pode receber. Então, essa verdade do nosso ministério. Vendo milagres acontecer. Sabe que está acontecendo muitos milagres aqui? Não, aqui tem muitas pessoas com milagre, só não testemunhou ainda. Um dia o pastor, bem interessante, o doutor Raul, porque na verdade ele foi o segundo lugar no Verbo. Quando Geraldo Forte foi para Natal, abriu a igreja em Natal, da denominação dele dos Estados Unidos, algumas pessoas do Verbo foram com ele sabe quem é, eu não vou citar, não vou expor. E aí Raul veio. Raul fez uma coisa muito boa na época, em 94, isso. Porque ele pegou as pessoas que estavam em departamento que não tinham rema, por exemplo, o presídio, ele botou o Ricardo Sérgio, que já tinha o centro de treinamento, né? Foi meu líder lá. E ele fez departamento na igreja. Eu lembro que ele fez um curso de vocal. Participou eu, Serginho Brito, Sejão, Valtinho, que depois foi abrir igreja no Recife. E Raul foi bom nisso aí, entendeu? O pastor Raul. Ele só não ficou porque, na verdade, primeiro, a esposa dele disse, eu não sou esposa do pastor, não vou ficar, é médica. A Neide é médica também. E depois ele é evangelista, tanto que ele tem um trabalho fabuloso, né? O Grupo Vida, né? E aí Raul veio, em 94, mais ou menos. Aí em seguida entrou Guto, né? Guto entrou logo depois de Raul, né? Graças a Deus entrou para ficar. Olha, eu vou explicar uma coisa. Em 94, eu vi Guto chorando, viu, pastor Alex? Chorando mesmo. E dizendo, olha, eu não posso ler a Bíblia por você. Eu não posso meditar a palavra por você. Eu não posso ler livro por você, nem confessar a palavra. Agora, olhe para a minha vida. Meu Deus do céu, ele é presidente mundial do Verbo da Vida, gente. Amém? Ele me convidou agora para pregar na sede, eu vou pregar em cima disso aí. A perseverança de Guto, porque, meu Deus do céu.
Um cara que não sabia nem falar, pegou 11 minutos. Primeira pregação, eu acho que nenhum de nós aqui pregou 11 minutos, não, irmão. Mas ele só pregou 11 minutos e começou a chorar. E o povo pensava que era unção, mas não é não, porque não sabia de nada. Por isso que eu digo a você, não desanime nessa manhã. Se você tem uma chamada de Deus, se você é tímida, a timidez vai embora. Porque Deus não deu para você espírito de medo. Amém? Rapaz, eu vou dizer para você. Eu sou animado com a palavra. Amém? Essa é a nossa visão. Agora ela é simples. Não é espetacular. Você não precisa ser formado, saber falar bem. Você precisa ter fé e andar na palavra. É isso aí. Eu sei que é bonito o discurso, mas eu digo sempre, se for para orar discurso, eu vou para o Congresso Nacional. Eu nunca vi um povo no discurso tão bonito. Muitas vezes não vale nada. Não estou falando de todos. Entendeu? O importante para você, gente, essa palavra é viva. Quando você fala de rema e logos, é muito importante você fazer essa divisão, porque o logos é a palavra de Deus escrita do jeito que Deus falou. Mas quando ela sai do papel e que você fala, aí é rema, a palavra falada, que é poderosa para fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Irmão, eu tenho certeza que essa palavra bem aplicada vai resolver qualquer coisa na sua vida. Você precisa se libertar e não ficar criticando. Eu tenho cuidado de falar, porque as pessoas, quando elas não têm fé, ela critica quem não tem fé. O irmão Rega disse que a pessoa que não tem fé vai procurar uma pessoa na multidão que a palavra não funcionou, para se basear nela. Mas não vê as pessoas que a palavra funcionou. Amém? Vou ler um versículo aqui, com o tempo que eu tenho, que é muito bom. Hebreus capítulo 12. Quem quiser pode abrir, que eu já sei como está lá mesmo. Hebreus capítulo 12. Olha, o livro de Hebreus 12, ele está falando do livro de Hebreus 11, onde está toda a galeria da fé. Aqueles homens que não abriram mão nem para o trem. A Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado. Sabe que você é chamado? Você era chamado pecador, agora você é chamado justo. Quem está feliz por isso? Diga, eu me chamava pecador, agora sou justo. Hebreus 12. Visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho. Qual? Do 11, do capítulo 11. Deixemos todo embaraço. E eu quero falar sobre embaraço, irmão. Irmão, eu digo uma coisa para você. Hoje eu tenho um cuidado tão grande de ouvir, de pensar e de falar. Porque o que você ouve é complicado. E o que você pensa, muito mais. Às vezes você nem fala na hora, vai falar depois. Entendeu? Porque o embaraço. O embaraço é terrível. O diabo, ele muitas vezes é um embaraço. O diabo é um embaraço na vida da pessoa. Então você começa a se embaraçar no ministério, na igreja, na vida. Se embaraçar, e quando você se embaraço, eu não sei se você entende o que é embaraço. Quando você vai no mato que tem um embaraço, você tem que arrodear. É coisa que prende você, é coisa que segura você, deixando todo embaraço. E o pecado, claro, também, que nos rodeia, para correr com perseverança a carreira que está proposta. Gente, Deus não fez ninguém sem propósito. Não. Eu queria que as pessoas do mundo soubessem disso. Deus não fez ninguém para viver debaixo da ponte. Hoje eu oro todo dia pelas camadas da sociedade. Tanto aqueles que estão debaixo da ponte, como aqueles que estão no pedestal. Seja no governo, seja nas empresas, porque a Bíblia diz que se ele não tiver Jesus, é miserável, pobre e nu.
Entendeu? Por quê? O embaraço. Todo mundo foi criado para o bem. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Eu não sei porque as pessoas pensam que tem umas pessoas que foi criada para ser salva e outras não. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, tem uma coisa bem interessante, gente, nesse texto. Porque a Bíblia diz que Jesus sofreu as piores coisas, porque todo o pecado do mundo, toda doença do mundo, toda miséria do mundo estava em cima dele. Ele precisava pagar. Mas a Bíblia diz que por causa da alegria que estava proposta, deixa eu dizer uma coisa para você, começa a viver com alegria, porque tem uma alegria proposta para você, tanto nessa vida como no porvir. Eu digo para você, todo dia eu me levanto com alegria para viver, porque Deus tem algo bom para você nessa vida e na próxima, e a garantia da vida eterna. A garantia da vida eterna. Na verdade, irmãos, eu estou estudando muito Mateus 16 e Marcos 8. Quando você começa a ver ali a seriedade de Jesus para o que ia fazer, quando Pedro se antepõe, não querendo que ele vá para a cruz, e ele diz para trás de mim, Satanás, mas ele diz uma coisa, quer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Agora, o que eu acho tremendo do Evangelho, porque o Evangelho, muitas pessoas acreditam numa igreja militante de sofrimento. Mas essa não é a verdade. Porque o sofrimento que você pode ter é um sofrimento apenas de perseguição, mas o sofrimento de coisas você não precisa ter. Porque essa palavra vai colocar você numa posição que você vai ficar acima das coisas, acima do problema, acima da falta, acima da doença, acima de tudo. Eu cheguei nessa cidade, meu Deus, o que é que eu vou fazer? 6 pessoas e um cachorro. Chamado Lincoln. Fui para a casa do irmão de Rossana, que só tinha 2 quartos. Homem de mulher de Deus, aquela mulher dele, mulher de Robinho. Deu um quarto para nós, eu e 6 pessoas, porque a Beta estava comigo aqui, viu, pastor? Você sabe quem era. 7 pessoas. 6 pessoas no quarto, e ele com os filhos no outro. Cuidou de mim, eu arranjei uma casa no Morado dos Palmares, que só tinha 2 quartos. Quando você entrava na cozinha, o outro tinha que sair. Eu levei o pessoal aqui, a Eliseu, o Eto, quando viram minha casa lá, tinha 7 banheiros em Campina Grande. Eu não acredito que você tenha essa casa aqui. Como é que você tem essa casa aqui e você está daquele jeito lá? E tem uma coisa, quando eu cheguei nessa cidade, eu vou só terminar. A terra aqui era sem forma e vazia. Eu vinha de Campina Grande, Cascunha Lima, empreitou 400 ruas para asfaltar. Não era nem para asfaltar, fica mais macia. E aqui não tinha. Aqui não tinha sinalização na rua, não tinha nada, meu irmão, nessa cidade. Eu só não voltei porque não vim para voltar. Eu vim para ficar, amém. Mas esse é o resultado de uma visão. Eu quero pedir a você encarecidamente. Procure entender que nós não estamos brincando. Nós estamos sérios nesse ministério, amém. Para que você seja abençoado. Olha, o texto que mais me chamou a atenção, quando eu terminei, quando eu me converti, mesmo antes de chegar no Rema, foi o versículo de Romanos 12, 1 e 2, que depois a gente usa em realidade da nova criação. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 também. Eu passei a estudar sobre a mente, porque eu já estudava sobre isso. Você precisa renovar sua alma. A palavra é um martelo que esmiuça a penha. E a penha é a sua mente. Ela precisa quebrar porque a gente vive de costumes antigos. Eu tenho um livro que fala que você só consegue programar 30% das coisas durante o dia. 70% você faz automaticamente. E esse automático, se for ruim, é muito ruim para você. Inclusive na fé. Se você não renovar a mente, a fé não penetra, porque sua alma se levanta contra, o raciocínio se levanta contra. Amém? Então, eu tenho um tempinho aqui, amém?
Deixa eu saber de vocês. Tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos crentes. Quem é crente aqui? Levante a mão. Eita, só tem crente. Quem é batizado no Espírito Santo? Levante a mão. 100%. Quem é curado? Levante a mão. Aleluia! Eu quero fazer uma oração. Quem aqui nesse local tem dor de cabeça toda semana? Levante a mão. Quem tem dor de cabeça toda semana? Ninguém. Tem alguém que levantou a mão? Vem aqui se tem. Alguém que tem dor de cabeça constante. Pastor Emiliano foi livre de enxaqueca. Enxaqueca, quem tem aqui? Levanta a mão, enxaqueca. Ninguém? Rapaz, pelo vejo, vocês já estão na visão. Quero fazer uma oração com todo mundo aqui agora. Ah, rapaz, você. Cadê ela? Tá aqui, tá. Vou orar por ele. Eita, vou orar por vocês dois. Ele está representando a esposa dele. E você tem também, Fábio. Enxaqueca. Vai mandar embora. Meu Deus do céu. Meu irmão, vamos mandar embora hoje. Levanta a mão para o alto. No nome de Jesus. Enxaqueca, você tem um nome. E eu vou contra você no nome de Jesus. Não é justo que o meu irmão passe por isso e nem precisa passar. Eu dou uma ordem agora no nome de Jesus. A unção está vindo sobre ele agora, que despedaça todo jugo. Receba no nome de Jesus. Como é o nome dela, minha irmã? Thaís. Senhor, ele está representando Thaís. Eu ordeno agora onde ela estiver. Essa dor de cabeça está condenada agora. Eu elimino você agora, eu amaldiçoo você. E você não vai ficar na vida dela, no nome de Jesus. Porque ela é sarada e eu estou impondo as mãos sobre ele, simbolicamente sobre ela. Receba lá, no nome de Jesus. Aleluia, receba você aqui. Aleluia. Deus é bom, quem concorda comigo? Diga, Deus é bom. Bem alto para o diabo ouvir. Deus é bom. Aleluia. Deixa eu orar por todo mundo. Pai, em nome de Jesus. A minha oração é que cada pessoa que está aqui possa compreender que nós não estamos elogiando o ministério. Nós estamos falando de uma visão poderosa que vai nos conduzir nessa vida em triunfo, como a tua palavra diz, que em Jesus Cristo sempre nos conduz em triunfo. E Ele é a palavra. Obrigado por cada pessoa aqui, no nome de Jesus. Amém.